E aí, gente, aqui é o Bolonha, sou MC SexEdV, e é esse videozinho para poder falar um pouquinho a respeito de Global Home. Então, primeiramente, queria deixar muito claro que o nosso processo de Global Home, hoje ele é muito bem definido e que a gente tem um grande output de um Summit de Global Home que foi feito no início desse semestre, que define realmente quais são as especificações do programa, o que é o programa, o que a gente precisa entregar para os nossos consumidores e também o que a gente precisa entregar com os corners que temos aí com a nossa membresia, com os nossos local volunteers, com ONGs e principalmente com os nossos EPs, que são quem tem o contato direto com esses nossos consumidores, que são os nossos hosts. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito de uma experiência de host é a proposta de valor. Então, hoje, a gente tem muito claro que qual que é essa proposta de valor. É uma experiência baseada em aprendizados e conexões multiculturais através da hospedagem de voluntários internacionais. Então, se alguém te perguntar o que é a experiência de host, é isso. E aí, onde que eu acho essa frase? Onde que eu encontro a proposta de valor? Lá no bit.do/Global Home Brasil, com as letras iniciais maiúsculas e com Z. Então, é isso. E isso hoje é Global Home, é a maneira como a gente enxerga Global Home. E nós também temos todos os benefícios que são específicos do nosso programa. Beleza? E aí, especificamente para esse vídeo, eu gostaria de falar sobre duas partes imprescindíveis aí da preparação do nosso processo de Global Home. Hoje a gente trabalha com ele, também assim como a gente tem o nosso Customer Flow de EPs, a gente tem o Customer Flow para hosts, e a gente está aí na finaleira do nosso processo de preparação para o nosso pico. Então nós passamos pelo processo de Consideration, e aí basicamente o processo de Consideration é composto aí por toda a fase de contactar, de vender os nossos hosts e de conseguir dar os approvals de hosts que a gente precisa dar para o nosso pico, e aí realmente fechar todos os contratos e colocar os hosts alocando de acordo com os EPs que a gente tem disponível. Então o processo de consideration ele é baseado hoje em rotina, a gente faz uma venda muito clara para o EP, a gente tem que selecionar o EP, o host que está apto ou não está apto a viver uma experiência de Global Home, e a partir disso você vai passando ele pelo funil. E você faz a venda, vê se ele tem interesse, e a partir do momento que ele tem interesse, ou você fecha direto o contrato e depois faz a alocação, ou você trabalha com a venda de perfis. Então você envia aí os perfis de EPs que você tem disponíveis, e aí o host vai escolher aquela pessoa que ele vai estar hospedando, e a partir daí você passa até o processo de alinhamento. Beleza? Esse é o processo de consideration. A partir do momento que o processo de consideration foi feito, a gente tem uma fase muito importante, que é a de preparação. Essa fase de preparação, ela tem que acontecer até 15 dias antes da realização, que é a fase que você vai estar ali nutrindo esse host para garantir que ele não vai estar quebrando, e nas 15 últimos dias antes da realização. Nesses últimos 15 dias antes da realização, tem algumas coisas muito importantes que também devem acontecer. A primeira dessas coisas é a indução para hosts. Quando a gente fala sobre indução para hosts, é um momento que a gente vai colocar todos esses hosts no mesmo lugar para eles terem a experiência e a oportunidade de falarem sobre aquilo que eles vão viver. Então a gente vai fazer todo o nosso alinhamento, então vender a exec, qual que é o nosso why, qual que é o nosso how, por que a gente está fazendo intercâmbio, como que eles se conectam com isso, e a gente também faz todos os tipos de alinhamentos que são necessários para uma experiência de Global Home. Então que eles entendam qual que é a proposta de valor que a gente está oferecendo para eles através daquela oportunidade, que eles entendam que eles não estão aqui simplesmente ajudando a gente. Eles também são consumidores, eles também fazem parte da nossa experiência de intercâmbio do EP, e eles também têm que ter a oportunidade de aproveitar a experiência de ser host da melhor maneira possível. Então, através desse café com host, que a gente chama que é a indução dos hosts, é um momento muito importante em que eles vão estar completamente inseridos, tanto na cultura e nas propostas nossas como a exec, quanto também na experiência que eles vão ter como hosts. Depois, ainda nesse período, logo depois da preparação, é o momento em que você vai colocar o seu host em contato com o seu EP. Colocando o host em contato com o EP, a gente pretende com que eles tenham engajamento, que eles já se conheçam e que o choque cultural de quando os dois se encontrarem pela primeira vez não seja tão grande. Depois disso, você tem que ter junto com o host também um momento de preparação e de indução para que ele saiba quais que são as regras da casa. Então lá no material também a gente tem um PPT, e aí nesse PPT em branco você pode colocar junto com o host quais que são as regras da casa para aquele EP. A ideia é que nós como exec facilitemos para o host esse processo de definição das regras da casa, porque muitos deles não sabem exatamente quais são os benefícios que a gente
oferece, o que a gente vende para os nossos EPs e também aquilo que eles podem ou que eles não podem requerer de um EP. Por exemplo, um dos nossos pré-requisitos é que eles tenham água e energia sem nenhum custo, porque é uma experiência voluntária. Então, esse tipo de coisa não pode ser pedida pelo host e é por isso que a gente pede que a exec esteja presente no momento de alinhamento e de criação dessas regras da casa. Mas, por exemplo, o horário que o EP vai chegar, quais que são os mínimos, se ele vai ter chave, se ele não vai ter chave, todo esse tipo de coisa pode ser alinhada entre a exec e host, não tem nenhum problema. Inclusive, é uma coisa que a gente gostaria muito que sempre acontecesse para que a gente não tenha problemas de realização. Depois, o host sabe as datas de chegada e de saída do EP. Importante que não só o projeto esteja alinhado quando ele começa e quando ele termina o projeto, mas também quando o EP chega e quando o EP vai, porque aí você pode convidar o host para fazer o pick-up junto com você, para estar participando dessa experiência que é muito legal, que ele entenda qual que é a job do seu EP aqui, então o que ele vai estar fazendo, qual que é o projeto que ele vai estar desenvolvendo, em qual ONG que ele vai estar realizando esse trabalho para que o host possa também ajudar ele a chegar até essa ONG, que ele saiba onde que vai ser a IPS, como instruir o EP a chegar e que saiba também que a realização está dependendo muito também da experiência dele e da maneira como ele vai lidar com isso e com as diferenças culturais. Então que seja um momento que você também possa facilitar entre host e entre EP toda a conexão deles e os alinhamentos que sejam necessários. Aí a gente também tem a questão de atualização do nosso CRM, que é algo basics, que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter hosts cada vez mais fidelizados. E uma coisa muito, muito, muito importante é que durante a realização a gente precisa fazer os follow-ups semanais com o host. Então a indicação de como trabalhar com isso é que os nossos EPs estejam sendo acompanhados pelo mesmo membro que vai estar acompanhando o host dele. Porque aí a gente consegue casar os feedbacks do EP com os feedbacks do host e aí garantir uma boa experiência de entrega, de intercâmbio para esses dois nossos grandes parceiros, para esses nossos dois grandes consumidores que vão estar aí desenvolvendo a nossa cidade. Beleza? Então, para host, a gente também tem uma checklist super básica daquilo que deve ser feito antes da realização e a parte um pouco mais simples que é o pós-realização, o durante a realização e o pós-realização, que é muito mais voltado para follow-up e de entender como está acontecendo o processo. Isso você pode encontrar também aqui perto, durante a NEC, e também tem algumas perguntas a respeito de host. Mas principal, gostaria muito que todos entendessem temos hoje sim um grande processo de host, precisamos de pessoas disponíveis e treinadas para poder fazer isso e que hoje temos uma proposta de valor muito clara e que deve ser seguida, isso deve ser apresentado também para todos os nossos consumidores e para os nossos hosts, beleza? Vamos fazer muito host, vamos ter todos os nossos EPs aí em casas e que eles aproveitem bastante a experiência e que tenhamos hosts cada vez mais fidelizados para conseguir ajudar aí as nossas entregas e participar das nossas entregas ativamente, beleza?